está? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da sua turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas e apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala sempre que solicitado. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e, sempre que possível, também realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, lembramos que não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar as suas dúvidas. Nesses casos, orientamos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Nesta videoaula, continuaremos com o nosso projeto didático Incríveis Animais Pequenos, na etapa 2 e 3. Vamos ao nosso projeto? Primeira atividade, atividade 2C, leitura colaborativa de um texto de divulgação científica, página 135. Para começar essa atividade, vamos ler o texto Formigas, seres inconvenientes? O que será que o autor quis dizer com este título? Na sua opinião, as formigas são seres inconvenientes? Nas plantações, solos, troncos de árvores e até mesmo em alimentos encontramos a formiga. Você já encontrou formiga em algum alimento? Formigas, seres inconvenientes? Nas plantações, solos, troncos de árvores e até mesmo em alimentos encontramos a formiga. Nem sempre as formigas são prejudiciais para as plantações ou para os jardins. Elas são responsáveis pela areação do solo. Segundo o agrônomo brasileiro José Antônio Lutzenberger, 1926-2002, observou uma das espécies de formigas saúvas. Não atacam as folhagens de plantas bem formadas, as resistentes, a não ser as que estão fragilizadas, com problemas. As saúvas preferem as plantas mais novas, que estão em formação, além de restos de plantas em decomposição. Existem muitos bichinhos por aí, estão em toda parte. É possível encontrarmos dentro das nossas casas, principalmente na cozinha, um dos lugares preferidos por conta de alimentos. Podem ser encontradas desde os troncos de árvores até dentro de móveis e portas no ambiente doméstico. São insetos que vivem juntos em colônias. Pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. São inúmeras espécies e todas se agrupam numa única família chamada de família Formicidae. No Brasil, há cerca de 2.000 espécies de formigas em todo o território. Segundo pesquisadores, há entre 20 e 30 espécies de formigas que vivem em estreito contato com o homem. Entre as mais comuns estão a formiga fantasma, Tapinoma melanocephalum, a formiga louca, Paratrechina longicornis ou Paratrechina fulva, a formiga argentina, Linepithema humili, a formiga faraó, Monomorium faraonis ou Monomorium floricola,
a formiga do fogo ou pichichica, o Asmania auropunctata, e também as dos gêneros acrobatas, carpinteiras, lava-pés e cabeçudas, além de saúvas ou cabeça de vidro e quenquens, estas mais encontradas no meio rural. Agora que já lemos o texto, vamos fazer algumas perguntas e resgatar as informações? Por que o autor diz que nem sempre as formigas são prejudiciais? Quais são os benefícios que as formigas proporcionam? Além dos jardins, onde também podemos encontrá-las? Agora que já lemos o texto completo, você acredita que as formigas são seres inconvenientes? Por quê? Converse aí com a sua família. Segunda atividade. Atividade 2D. Leitura do texto de divulgação científica, páginas 136 e 137. Você fará mais uma atividade de leitura, agora destacando as informações mais importantes do texto. Pegue seu lápis e acompanhe a leitura. Para iniciarmos a atividade, eu vou ler para você o texto Borboletas Urbanas. Borboletas urbanas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhores em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes, as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores, que além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para a arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar de que quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas, não têm asas, sendo totalmente diferentes dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do Manacá, encontrada nas cidades. Mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados semelhantes aos campos nos quintais e nos jardins das cidades. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Existem outros exemplos.
As lagartas de storisódios alimentam-se em embaúbas, que podem existir em fundos de quintais. As lagartas de Papilio scamander usam magnólias e abacateiros como alimento. A borboleta Pseudolicaena marcias é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas com flores pequenas. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, como o cambará e o aça-peixe, e arborizar as ruas e parques com espécies nativas, como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, alimentos naturais das borboletas. Conseguiu acompanhar a leitura e grifar as informações que achou importante? Se precisar, retome a leitura do texto para grifar. Para finalizar, responda em seu caderno de língua portuguesa. 1. Sobre qual animal de jardim esse texto fala? 2. O que você aprendeu sobre esse animal com a leitura deste texto? Agora, compartilhe com a sua família as curiosidades que você aprendeu com as borboletas. Terceira atividade, etapa 3, atividade 3A, ler e selecionar informações, páginas 140 e 141. Agora vamos iniciar a etapa 3 do projeto didático Incríveis Animais Pequenos. E tem mais um texto para lermos, Bicho-pau. Você já ouviu falar do bicho-pau? Como ele é? Por que será que ele tem esse nome? Como ele se defende? Como se reproduz? Quais são as características desse inseto? Do que se alimenta? Para descobrir tudo isso, você deve ler o texto. Agora que você já leu o texto, vamos grifar algumas informações importantes? Por que esse inseto é conhecido por esse nome? Como ele se defende? Como ele se reproduz? Quais são as características desse inseto? Do que ele se alimenta? Já localizou e grifou essas informações? Então vamos para a próxima atividade. Quarta atividade, atividade 3B, conhecendo as características de um verbete de enciclopédia, página 142. Um verbete de enciclopédia é um texto escrito de caráter informativo que explica um conceito, ou seja, ele traz informações específicas sobre determinadas coisas. O verbete é destinado à consulta dentro da enciclopédia, o que faz com que ele precise ser sucinto e de acesso rápido por meio do sumário, pois a pessoa pode não querer ler a enciclopédia inteira, mas apenas consultar o que deseja saber. Antes de fazer a leitura do verbete, observe a foto que aparece. Onde está escrito o nome do inseto? O que está escrito embaixo da foto? O que significa essa escrita? Lembra de ter visto isso em outros textos? Agora eu vou ler para você esse verbete intitulado libélula. Libélula. As libélulas são insetos encantadores. São voadores, carnívoros, com 2 pares de asas transparentes com finas nervuras. Seus olhos são grandes e permitem a localização de suas presas. Corpo comprido e estreito, apresentam cores e tamanhos variados. Vivem próximos a locais com água parada, zonas pantanosas ou perto de ribeiros e riachos, onde podem depositar os seus ovos. Esses insetos possuem 6 patas que permitem capturar suas presas. Há cerca de 5.700 espécies de libélulas,
Possuem asas que podem medir de 2 até 21 centímetros de envergadura, dependendo da espécie. A maioria dos cientistas concordam que provavelmente as libélulas maiores, de 21 centímetros, atingiram este tamanho devido à disponibilidade de oxigênio encontrados ao seu redor. A respiração desses insetos não é como a nossa dos humanos. Eles têm pequenos buraquinhos chamados de traqueias, onde recebem o oxigênio. São exímias caçadoras. Quando nascem, são larvas aquáticas ou ninfas, dotadas de um par de quelas, para capturar seu alimento. Desenvolvem-se com muita rapidez e trocam de pele várias vezes, até se tornarem adultas. Alimentam-se de girinos, mosquitos e outras pragas. Seus voos podem atingir entre 50 e 90 km por hora. Percebeu algumas informações relevantes que aparecem no texto? Fala sobre as características da libélula. Há curiosidade sobre esse inseto? Em seguida, explique para um adulto que mora com você o que aprendeu com o verbete lido. Quinta atividade, atividade 3C, planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia, página 143. Chegou a hora de escrever um verbete de enciclopédia. Retome a atividade 3A com as informações grifadas sobre o bicho-pau lá na página 140 e 141. Leia o texto novamente e, em seguida, leia apenas as partes que grifou. A partir das partes que grifou, pense em quais informações são mais importantes e poderiam ser escritas no verbete. Escreva com a ajuda de algum familiar um verbete a partir das informações em seu caderno de língua portuguesa. Sexta atividade, atividade 3D, revisão coletiva do verbete produzido, página 143. Para finalizar, que tal revisar o texto do verbete? Faça a revisão do texto com a ajuda de um adulto, lendo o verbete escrito, atentando-se para a maneira como está escrito e se há necessidade de melhorar a sua escrita para que o leitor compreenda melhor o texto. Depois é só passar a limpo o seu verbete com as correções e ajustes feitos após a revisão. Quando terminar, guarde o seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Gostamos muito de acompanhar a realização. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Chegamos ao fim também das videoaulas do ano letivo de 2020. E neste momento, queremos parabenizar e agradecer a você, estudante, e a sua família, por toda a dedicação nesses longos meses que passamos juntos. Agradecemos por permitirem que entrássemos na casa de vocês toda semana para que juntos pudéssemos estudar e prosseguir com as atividades escolares. Nós agradecemos também aos professores, coordenadores pedagógicos, os diretores e todos os funcionários das escolas que acompanharam, atenderam presencialmente pelas redes sociais, entregando, postando, compartilhando e recebendo as atividades escolares. Também parabenizamos e agradecemos a equipe técnica do Departamento Pedagógico, que se esmeraram na produção dos roteiros das videoaulas. Nosso agradecimento também aos orientadores de informática, que trabalharam nas filmagens e edição das videoaulas. Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes e à TV Câmara, que viabilizaram as transmissões das videoaulas. Sem o empenho e envolvimento de todos, o ano letivo de 2020 não teria acontecido. Para o próximo ano, cada estudante receberá um novo material e a Secretaria Municipal de Educação, junto às escolas, já estão se preparando para consolidar as aprendizagens trabalhadas em 2020. Desejamos a todos vocês um bom período de férias e descanso e se cuidem para que o ano letivo de 2021 na escola seja uma realidade. Um grande abraço e contem sempre com a nossa dedicação.
Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.